Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelha, nem boi, nem jumento. 5. Pois vinham com o seu gado e a sua tenda, como uma nuvem de gafanhoto, eram tantos que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus cavalos, e entravam na terra para a destruir. 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. 8. O Senhor lhe enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores, eu os expulsei e dei a vocês a terra dele. 10. Disse: eu sou o Senhor vosso Deus, vocês não adorem os deuses dos amoreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não derem ouvido à minha voz. 11. Então o anjo do Senhor, verso 11, igreja, amém? 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no largar para o pôr salvo dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente, ou seja, varão valoroso. Aleluia, aleluia. 13. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Aleluia. 14, igreja. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? 15. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. 16. Mas o Senhor disse: já que eu estou ao seu lado, você derrubará os midianitas, destruirá como se fosse um só homem. Aí versículo 17. Gideão respondeu: se de fato encontrei favor aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que estás falando comigo. 18. Peço que não se afaste daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Ele respondeu: eu esperarei até que você volte. Verso 19. Gideão entrou em casa, preparou um cabrito, fez pães sem fermento com 20 litros de farinha, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Depois trouxe tudo até debaixo do carvalho e o entregou ao anjo. 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: pegue, aleluia, pegue a carne e os pães sem fermento, coloque-os sobre essa rocha, depois derrama o caldo em cima. Foi o que Gideão fez. 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os pães sem fermento, saiu
fogo da rocha e queimou a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse: "Há de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face." Glória a Deus. 23. Mas o Senhor lhe disse: "Que a paz esteja com você, não tenha medo, você não morrerá." Aleluia. 24. Então Gideão edificou ali um altar, ao Senhor lhe deu o nome de "O Senhor é a paz", até o dia de hoje. Esse altar está em Otnar, Ofra, que pertence à família de Abiezer. 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: leve o ouro que pertence a seu pai, a saber, o segundo touro, de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do seu pai, e corte o posto da deusa Azera, que está junto ao altar. 26. No alto desse lugar fortificado, faça para o Senhor, seu Deus, um altar em comandas de pedra. Depois pegue o segundo touro e ofereça o holocausto com a lenha do poste da deusa Azera, que você irá cortar. 27. Então Gideão levou 10 homens do seu servo e fez como, aleluia, glória a Deus. O Senhor lhe havia falado, amém? Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Igreja, até aqui, amém? Eu não fui até o final da leitura, louvado seja Deus, no capítulo 6, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas cheguei pelo menos até o versículo, glória a Deus, 29, amém? Louvado seja o nome do Senhor, até o versículo 29. Eu creio que vocês conhecem o chamado de Gideão, né? E a missão que Gideão recebeu, né? E segundo aqui o início do texto bíblico, podemos já ver bem claro, entender que a nação, o povo estava reduzido à servidão, estava debaixo do domínio dos midianitas. Então o povo estava precisando de liberdade, o povo estava precisando de soltura, ser solto, se desprender. Eles estavam debaixo de um jugo, ou seja, mais uma vez a nação entra debaixo de um jugo dos midianitas. Então os midianitas passam ali a escravidar o israelita por 7 anos, segundo conforme a tradição bíblica. Deus levanta quem? Gideão. Deus levanta Gideão para libertar o povo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a teu santo nome. Lembra, igreja, que nesse início de gravação, o Senhor Deus, pela graça e misericórdia, conduz a gente lá no cativeiro egípcio, quando os hebreus estavam reduzidos, escravizados, no domínio de Faraó, por 430 anos, uma nação que tinha uma promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Querido, hoje também, nos tempos de hoje atual, nós temos uma promessa da parte de Deus. O império, a nação, igreja, né? A igreja do Senhor, nós temos uma promessa. A promessa que nós temos, né? É de ser liberto, né? É de ser livre, liberto. Nós podemos ver, com base na Bíblia, né? Que a palavra de Deus deixa muito claro aos Gálatas 5, verso 1. Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, a igreja, tá? Da região da Gálacia, Paulo vai falar, né? Registrando ela, que foi para a liberdade qual Cristo vos chamou a ser liberto. Meu amado, louvado seja Deus. É a libertação, é ser livre, é ser livre de servidão, é ser liberto da escravidão.
A igreja é livre. A igreja é livre. A igreja é liberta em Cristo. No período da monarquia egípcia, os hebreus estavam reduzidos, presos, sob o domínio de Faraó. Os midianitas estavam prendendo aqui, escravidando também a nação, os israelitas, por 7 anos. A nação, querido, vai despertar a igreja, vai despertar o interesse. Eu quero crer que sim, em nome de Jesus. E procurar na Bíblia, folhear, buscar o conhecimento, para conhecer dentro da Bíblia. Amado, será que você não está preso? Será que você não está escravizado? E não está entendendo nação, igreja, povo de Deus? Nos tempos de hoje, no século de hoje, nos tempos de hoje, a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, será que está tendo liberdade para cultuar o Senhor? Para seguir o Senhor? Para servir o Senhor conforme os padrões da Bíblia, conforme o regulamento das Escrituras Sagradas? É liberdade que a igreja tem para servir a Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor, igreja. É para o governo da igreja refletir e meditar. É para você, meu amado, que é um bispo, amém? Você que é um apóstolo, você que é um mestre das Escrituras, você que é um teólogo, você que é um pastor, governa a igreja de Deus, um presbítero é um pastor auxiliar, amém? Um diácono, um evangelista que evangeliza as almas, aleluia, exerce o seu ministério e traz para a igreja, entrega ao governo da igreja. Meu amado, vamos fazer uma reflexão nesse vídeo, vamos refletir, vamos meditar, vamos buscar o Senhor. Ele diz a Bíblia, buscais enquanto se pode buscar, vai esse tempo, a porta vai se fechar, igreja. Desperta, a igreja. Desperta tu que dorme. Desperta, irmão. Desperta, irmã. O Senhor te esclarecerá. O Senhor te iluminará. Desperta tu que dorme. Enquanto tiver caído, Deus não vai falar com o caído, Ele vai falar com o prostrado. Deus fala com quem está de pé. Deus não fala com o caído. Deus fala com quem está de pé espiritualmente. Deus não fala com o caído, com o prostrado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Desperta, a igreja. É tempo de despertar. Cristo está voltando. Vamos despertar. Será que você, meu irmão, minha irmã, será que você está ocupando a posição correta no corpo de Cristo? 1 Coríntios 12, do versículo 12 ao 28, ao 27, será que você está ocupando a função, a posição? Irmão, irmã, será que você, pastor, doutor, mestre, será que você está atendendo uma vocação ministerial? 1 Coríntios capítulo 7, 20, será que você está no chamado que Deus te chamou? Ou será que você está no chamado? O pastor está colocando, será? Não estou afirmando, amém? Examine-se cada um. Examine-se cada um. Examine a respeito da sua vocação, do seu chamado. Aleluia, glória a Deus. Será que você está na vocação de Deus? Ou na vocação do sistema religioso? Ou na colocação do sistema religioso? Que a muito é dado, a muito é cobrado. Aos Gálatas 6,3, Gálatas 6,3 está escrito: aquele que disse alguma coisa não sendo nada, ele se engana a si mesmo. Paulo vai falar em 1 Timóteo 3,15, né? Advertir o Timóteo, né? O ministro Timóteo, como devemos andar na casa de Deus, que a igreja é a coluna baluarte da verdade. Então vamos aceitar a verdade, vamos andar na verdade, vamos atuar na verdade, que é a palavra de Deus. Não é a palavra de sistema, não é a palavra de governo, é a palavra de Deus. É pela vocação de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos refletir nessa gravação. A igreja está na liberdade em Cristo. A igreja está atuando a função, ou seja, a responsabilidade que Deus colocou, ou está tendo impedimento, embaraçamento, ou seja, tem algo que está prendendo a igreja, retendo a igreja de avançar. Eu falo para vocês pela graça e misericórdia. Com referência na Bíblia, sim, a igreja não está com liberdade para avançar.
A igreja não está atuando onde deveria atuar, onde Cristo colocou a igreja, a instituição da igreja na terra para atuar. Porque o que é da igreja é da igreja, e o que é do mundo é do mundo, e o que é de governo do mundo é de governo do mundo. Então há uma separação. A igreja é santa, a igreja. Igreja, tu és santa, Rabachoureipa. Tu és santa, a igreja. Segunda aos Coríntios 11, do versículo 1 ao 3, a reflexão. Segunda Coríntios 11, do 1 ao 3, a preocupação do apóstolo Paulo. O cuidado de Paulo com a noiva. Paulo vai falar sobre a igreja como uma noiva. Paulo vai comparar a mulher, uma mulher já madura, adulta. Ele compara com uma jovem, como uma noiva. Ali como uma noiva jovem e ainda como virgem. Aleluia, Senhor, glória a Deus. A igreja tem toda essa característica, tá? De jovem, tá? Virgem, pura, imaculada, que Paulo fala. Paulo preocupado em zelar pela igreja, como ele zelava pela igreja, o ministro Paulo, o apóstolo Paulo, aleluia, tá? E ele preocupado ainda em preparar a igreja do Senhor e apresentar ela imaculada, incontaminável. Não é contaminada, é incontaminável e pura. Pastor, é para você, amado, é para você, doutor, é para você, mestre, é para você, apóstolo, é para você, evangelista, que faz parte do governo, que recebeu uma vocação ministerial, vocacionado da Bíblia, pastor e doutor e mestre, evangelista, teólogo, vocacionado pela palavra do Senhor, vocação do céu. Não é vocação, não é vocação de sistema religioso, não é vocação pela preparação da letra, não, é vocação do Espírito Santo, chamado no coração, do Espírito Santo, chamado do fogo no coração, rema, chorepa, vocação do céu, é para você, ministro, que tem uma vocação de Deus, da parte do Senhor para pastorear a igreja de Deus. É para você, presbítero, que tem uma vocação da parte de Deus, vocação do Espírito Santo para pastorear o rebanho de Deus. É para você, bispo, também que tem uma vocação ministerial para apacentar a igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 7, 20. Cada um fique na vocação que foi chamado. A muito é dado, a muito será cobrado. Olha a igreja, governo da igreja. Tamanha responsabilidade que está sobre, na graça e misericórdia, a nossa vida de cuidar do rebanho do Senhor, de apacentar conforme as Escrituras Sagradas. Isso é muita responsabilidade. E era a preocupação de Paulo, era zelar bem da igreja, zelar com os dogmas, as pilares, ou seja, as doutrinas daqui, Paulo recebeu de Cristo para cuidar da igreja do Senhor, para organizar a igreja do Senhor. Será que você está utilizando os dogmas? Entenda como vocês bem compreenderem os pilares ou as colunas. Eu prefiro entender como está de acordo com a Bíblia, as doutrinas de Cristo, os ensinamentos de Cristo, para ensinar ao povo de Deus a verdade e não a errar, a não tropeçar, mas andar conforme as Escrituras Sagradas, porque ensinamento é muito sério diante de Deus. Ou você ensina a verdade que vai andar certo, ou você ensina a mentira e vai andar errado e vai se desviar. E segundo a direção de Deus e a reflexão, tá? Deus leva ainda a refletir, a meditar pela revelação do Senhor. A igreja está fora totalmente dos pilares ou das colunas, como vocês entendem, das doutrinas de Cristo. Há muito tempo já se desviaram da verdade que é a palavra de Deus. E para trazer agora governo, é preciso ter muita sinceridade com Deus e muito interesse e o amor por Cristo e o amor pelo rebanho, pela igreja do Senhor. Isso é muita responsabilidade. Provérbios capítulo 28, louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Provérbios capítulo 28, versículo 9 e 10. Amém? Provérbios 28, versículo 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios, igreja, 28, 9 e 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 28, 9 e 10. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Provérbios 28, 9 e 10. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Quem desvia os ouvidos de ouvir a lei. De ouvir a lei. 10. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão bem. Amém? Provérbios 28, 9. O Salomão, ele vai deixar muito claro, louvado seja Deus. Aquele que fecha o ouvido, tapa o ouvido, para não ouvir, né? Para não ouvir a lei, mas não é a lei de governante não, amém? Não é a lei do Senado não, não é a lei de Brasília não, não é a lei de deputado não, não é a lei de senadores, não é a lei que juiz trabalha, a legislação, como eles falam, a legislação do país é a lei de Deus, Deus. Aquele que desvia o ouvido de ouvir a lei, até as suas orações, a intercessão, oração, é abominável diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então eu entendo, pela misericórdia e graça, que eu preciso ouvir a lei de Deus. Se eu preciso ouvir, é porque eu preciso observar e guardar e temer e praticar a lei de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E vocês, igreja, também não? Sim, claro. Hebreus capítulo 13, Hebreus 13, 7. Está registrado muito claro. Hebreus 3, 7 é uma referência e indicação. Imitai os vossos líderes, imitai os vossos pastores. Hebreus 13, 7. Então, a referência, primeiro, a indicação é o governo da igreja, aleluia, na sua fé sã, curada, sarada, em toda maneira de viver. É uma referência e indicação para o rebanho de Jesus, para a igreja do Senhor. A pergunta é essa, meu querido. Você está dando essa referência, essa indicação na fé em Cristo? Na fé em Cristo e em toda maneira de viver a tua vida? Para que a igreja se inspire em você, abaixo de Cristo, que é um líder da igreja. Aleluia. Hebreus 13, 7. Assim falai, assim proceder. Então o pastor está falando e estou comprovando na graça e a misericórdia, porque é o que eu vivo. Eu vivo o chamado de Deus na minha vida. Eu pratico o chamado de Deus na minha vida. Amém? E eu uso a fé pela graça e a misericórdia, sem hipocrisia nenhuma. Então assim falai, assim proceder. Fala, mas mostra. Procede. Não fala com hipocrisia. Fala, mas não faz. Como está lá em Mateus capítulo 23. Amém? Então os que sentavam na cadeira de Moisés, eles mandavam, mas não faziam, ensinavam, mas os procedimentos eram fora da Bíblia, não tinha referência e indicação, e testemunho pior. Louvado seja o nome do Senhor, não seja hipócrita. Então fala e mostra, prova na prática da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Versículo 10, glória a Deus. Louvado seja 10. Quem desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros herdarão bem. Meu amado, vamos resumir esse vídeo. Louvado seja Deus, devido ao tempo que é curto e o horário. Provérbios 28, 10. Então, o Salomão, ele vai falar, o que desvia os retos para um mau caminho, cairá na sua própria cova. Ensinamento é caminho. Ensinamento é caminho. No final do vídeo vou deixar alguns capítulos como referência, para reflexão mais no final desse vídeo, na graça e misericórdia. Ensinamento é doutrina. Como você consegue conduzir alguém? É pela instrução, é pelo ensinamento. Então você que tem o conhecimento na graça e misericórdia da palavra de Deus, e não aplica conforme a palavra de Deus, você está ensinando. Ou você está ensinando para ir retamente, tá? Para o caminho certo, tá? Para ir para o céu, ou você está distorcendo o ensinamento da palavra de Deus e está ensinando também. Mas o teu ensinamento está levando para o inferno, está levando para o inferno. Primeiramente quem vai é você, porque você está sendo um falso ensinador. Você está dando um ensinamento falso.
E diz a Bíblia, Jesus deixou bem claro, o que faz com que um dos meus pequeninos tropece seria melhor. Seria melhor para ele. Olha, seria melhor, olha a consequência. Vai ser uma coisa muito bom fazer tropeçar. Então você pode fazer qualquer um dos seus irmãos ou de dentro da igreja tropeçar num ensinamento falso e errar. Tomar decisão, escolher errado, se posicionar diante de Deus erradamente, sem ter o conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. Você vai dar conta também pelo desvio do seu irmão, ou pela perdição do seu irmão. Isso é para o convênio da igreja. Louvado seja o nome santo de Deus. O que faz com que os retos desviam para o mau caminho. O caminho do bem, o caminho certo, é a palavra do Senhor. O dever da igreja é ensinar direito a palavra de Deus, para o povo não se perder, mas o povo se encontrar, se achar com Cristo Jesus, já a partir da terra e na eternidade, mas parte do ensinamento de Cristo, que é a palavra de Deus, não é o sistema religioso. Louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, aleluia. E o pastor falou que eu ia deixar algumas referências, tá? Amém? Mas sobre o caminho mais, tá? Sobre a mentira e a verdade, o certo e o errado, as trevas e a luz. Louvado seja Deus. Provérbios 6, 23. Provérbios 6, 23. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Mateus capítulo 7, 13 e 14. João do Evangelho, glória a Deus, capítulo 10. João 10, aleluia, do versículo 1 até o versículo 10, pelo menos até o 10. João 10, do 1 ao 10. Jesus é o bom pastor, aleluia. E por final, e por fim, para terminar esse vídeo, temos Provérbios 4, 10. Provérbios 4, 10, aleluia. Provérbios 4, 10 por fim. Que o Senhor o abençoe a sua igreja. E nessa tarde, você, meu querido, que é um pastor, que tem uma vocação linda da parte de Deus, você que é um bispo vocacionado por Deus, pelo Espírito Santo da palavra, vocação do céu, você também presbítero, amém? Louvado seja Deus. Você que é um missionário da obra do Senhor, toda aquela que tem uma vocação eclesiasticamente mais chamada por Deus, que você reflita quando você assistir esse vídeo, medite muito, porque está muito sério diante de Deus. A igreja já tem se desviado há muito tempo das verdades da palavra de Deus. A igreja está fora da verdade há muito tempo. A igreja se encontra no tempo da apostasia. A igreja está na apostasia. Vocês sabem muito bem disso. Desvio da verdade, desvio da palavra de Deus. Jeremias capítulo 8, é muito claro. Jeremias capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, pelo menos até o 3, Jeremias 8, 1 ao 3, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. São referências que o pastor está usando. Estou usando a palavra, estou falando, mas estou usando a palavra. Louvado seja Deus. Êxodo 32, versículos 6, 7 e 8, 3 versículos. A nação, os hebreus, israelitas, que Moisés tirou lá do Egito, da monarquia, tirou, trouxe para o êxodo. Quando Moisés sobe acima, Moisés deixa seu segundo Arão, sucessor. E ali a Bíblia mostra muito claro, no Êxodo 32, versículo 6, 7 e 8, aleluia, que Arão se corrompeu. Arão não suportou a opressão, foi colocado na parede, e ali eles se desviaram. No início, na entrada do deserto, Deus ainda ia fazer aliança com aquele povo. Vamos refletir, igreja. A igreja está desviada da lei do Senhor. A igreja não está guardando a lei de Deus. A igreja está guardando a lei de governante da terra, está guardando a lei do Senado, está guardando a lei do Estado, está obedecendo ao Estado, está obedecendo ao Senado, está obedecendo a prefeito, está obedecendo a deputado, está obedecendo a juízes terreno, está obedecendo a advogado terreno. A igreja não pertence à democracia, a igreja pertence à teocracia. Desperta, igreja, desperta tu que dorme,
Tu não pertence, ô nação, igreja. Tu é uma igreja do Senhor, da instituição de Deus. A igreja pertence à teocracia, não é democracia, não é a monarquia. Já passou essa fase, esse período. Não existe mais para a igreja. O povo era governado. Os israelitas eram governados pelos juízes e reis. Monarquia passou, acabou. Agora é teocracia. Mateus 16, a construção da igreja de Cristo, não da nação lá de Israel, atrás não, da igreja de Cristo, Mateus 16. Aleluia. A igreja está na teocracia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz, o Senhor falou com a sua igreja dentro de Jerusalém. Glória a Deus, aleluia. Para a nação, os judeus, para os judeus, acerca do tributo, do imposto, dá a César o que é de César. Ó, devolve para o Estado o que é do Estado. Para você, irmão, para vocês, ministros, governo da igreja, devolve a César, devolve para César o governo que é do governo, e deixa o que é de Deus, toda a honra, toda a glória é para Deus, é para Deus. Ou vocês estão dando, não será, Deus tem mostrado que vocês estão dando honra e glória para César. Aleluia, devolve o que é de César, tira de vocês e entrega, é o que Deus manda falar, entrega o que é de César. O que é de Deus é honra, glória, louvor, adoração, mérito, reconhecimento.